Olá, esse é o JC Entrevistas e antes da gente começar a conversa de hoje, te convido a deixar o seu like, acionar as notificações para que sempre que tiver um novo conteúdo aqui na nossa página, você ser informado e ficar sempre atualizado. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação, o senador pelo estado do Ceará, pelo Partido Podemos, Eduardo Girão. Vamos ter aqui uma conversa, fazer um balanço sobre esse ano de 2021, um ano, como todos os outros, complicado no aspecto político, um ano de mais divisões ainda no aspecto político, mas que a gente vai tentar aqui fazer um balanço. Primeiramente, seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado ao telespectador. É uma honra estar aqui nesses estúdios, com a tradição que tem esse grupo de comunicação. E estamos aqui para bater esse papo, sempre otimista e esperançoso com o futuro do Ceará e do Brasil. Senador Girão, durante a CPI da Covid, o senhor se posicionou muitas vezes como defensor de algumas pautas preciosas para o governo federal. Em vários momentos, o senhor era até colocado dessa maneira como um dos defensores do governo Bolsonaro dentro da CPI da Covid. Porém, agora, após CPI, o senhor se posiciona ao lado do pré-candidato, podemos dizer assim, à presidência da República, Sérgio Moro. O senhor já está preparado para o que vai vir? Porque a gente sabe, quem se posiciona de um lado diferente do governo, automaticamente está se colocando como um rival político, um oponente. O senhor está se preparado para viver agora esse outro momento? Nós estamos vivendo um momento muito delicado da humanidade. E aqui no Brasil não é diferente, né? Ou você tem que ser de um lado ou você tem que ser do outro. E eu acredito que é possível o caminho da independência. Desde o início do mandato, estou fazendo 3 anos agora, em fevereiro do ano que vem, eu sempre votei a favor do Brasil. E muitas vezes acabava divergindo do governo federal. Vou dar apenas alguns exemplos. A questão do ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente da República. Eu votei contra publicamente. Só 2 senadores fizeram isso. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma emenda parlamentar extra, só aquelas impositivas. Ou seja, se eu fosse da base do governo, eu teria emendas extras, mas eu não aceito isso. Eu quero ter a minha independência para elogiar o que tem que elogiar e criticar o que eu tenho que criticar. Questão de armas de fogo. Eu fui um dos grandes articuladores para derrubar os decretos presidenciais, que você sabe que é uma bandeira do presidente da República. Eu até respeito a posse de arma, você tem em casa ou no comércio. Mas andar nas ruas armadas, eu acho que é você querer resolver um problema da segurança pública jogando gasolina no incêndio. Então, na CPI da Covid, quem pôde assistir, quem teve estômago para assistir aquilo do início ao fim, viu. Inclusive, o meu relatório final foi muito claro. Eu apontei erros do governo federal e apontei que a PGR tem que fazer mais investigações em certos agentes públicos, privados e do governo. Então, o presidente ter causado aglomeração, não ter usado máscara, ter dado declarações contra a vacina, eu não acho um papel de líder. Agora, ao mesmo tempo, eu reconheço acertos do governo federal, quando tem a maioria dos ministérios compostos de pessoas competentes, sem interferência política, quando a gente vê a liberdade de expressão sendo defendida pelo presidente da República, no momento que os conservadores estão sendo ameaçados, quem vai contra o politicamente correto. Então, eu acho que o governo tem acertos e tem erros, mas eu vejo como um governo de transição. Eu acho que só ele para tirar o PT, que foi o grande mal desse país, com os esquemas institucionalizados de corrupção, do Petrolão, do Mensalão, e que cumpriu esse papel. Daqui para frente a gente precisa avançar. E eu acredito que a possível candidatura do ministro Sérgio Moro, que fez o brasileiro acreditar que a justiça seria para todos, que tem uma folha de serviço prestado na nação, de resgate de valores e de princípios, que foram destruídos agora com a Lava Jato. Eu acho que ele é um presente para o Brasil, uma corajosa candidatura para que a gente possa ter, quem sabe, terminado o que foi começado no combate à corrupção. Agora, senador, o senhor falou em liberdade de expressão. Assim que começou a pandemia, negou-se a gravidade do problema. O próprio presidente e seus seguidores fizeram isso.
depois negou-se a necessidade de se fazer, de tomar certas medidas mais restritivas para que a gente pudesse combater esse problema. Depois negou-se a possibilidade ou a necessidade de corrermos tanto e de apostarmos tanto nas vacinas. O senhor acredita que esse tipo de expressão deve ter, assim, realmente tanta liberdade para percorrer as redes sociais, para ser falado sem que ninguém possa dizer o contrário? Porque muitas vezes certas mentiras são espalhadas nas redes sociais e se escondem atrás de uma liberdade de expressão que, na verdade, liberdade de expressão não é liberdade de mentir. Eu acredito que a gente precisa, nesse momento que a gente vive, de tantas fake news, saber aplicar a lei. A lei está aí para todos, né? Então, crimes de calúnia, de difamação, precisam realmente ser enquadrados na lei. Mas não o que a gente está vendo hoje. Quando a gente vai questionar certas situações, né? Como, por exemplo, vacina em crianças, como defender pautas contra o aborto, contra a liberação da maconha, certos termos que na internet eles rapidamente mapeiam pelo algoritmo e não entregam a tua mensagem, isso é muito preocupante, porque é uma censura branca. Nós estamos aqui conversando com a liberdade de expressão, né? O presidente da República tem muitas falhas, a forma como ele faz, a forma agressiva de se posicionar, mas a gente não pode tirar o mérito de que ele não quis regular em nenhum momento a mídia brasileira, como outros presidenciáveis, inclusive, estão falando em fazer. Então, eu acredito que a gente tem que ter a humildade de reconhecer pontos positivos e pontos negativos desse governo e punir, no rigor da lei, os excessos, né? Agora, não fazer o que a gente está vendo. O que a gente viu na CPI da pandemia, por exemplo, quando médicos foram chamados para falar sobre tratamento profilático, seja preventivo, seja precoce, e os senadores da CPI que estavam ali para buscar a verdade se levantam, dão as costas e vão embora, né? Que diálogo é esse? Que democracia é essa? Quando você recebe depoentes como médicos que passam 40 anos salvando vida e você começa a agredir a pessoa, começa a ameaçar de prisão, começa a dizer que ela não sabe nada, né? Então, a CPI, eu participei do começo ao fim por dever de ofício, mas ela foi um espetáculo político-eleitoreiro, né? Que se procurou antecipar o calendário das eleições, que são do ano que vem, para agora. E eu não acho justo fazer isso com um povo que está passando fome, que está querendo solução para os seus problemas no emprego, com alto índice de desemprego no Brasil, e o pessoal brigando por política, brigando por poder. Agora, senador, vamos trazer para o aspecto estadual. Governador Camilo Santana, ao longo de toda a sua gestão dessa crise gerada pela pandemia, foi bastante criticado por certas medidas mais duras que tomou em alguns momentos, porém o estado do Ceará termina um ano com resultado econômico muito positivo, com uma previsão aí de um PIB superior a 6% e com alguns outros números que são anunciados pelo governo como números economicamente positivos. Como se vê a gestão tanto econômica quanto da pandemia por parte do governador Camilo Santana? Olha, eu não posso levar a sério, com todo respeito à pessoa do governador, mas um líder que tira o tempo útil de trabalho dele e vai à Polícia Federal, à carceragem da Polícia Federal, defender um ex-presidente presidiário condenado por 3 instâncias. O povo do Ceará não é um povo bobo, não é um povo mal intencionado. A maioria do povo cearense é de cidadão de bem, é libertário. E o que a gente vê nesse governo, infelizmente, é mandar milhões de reais para o Consórcio Nordeste, para o Instituto Agropolos, no meio da pandemia, recebendo dezenas de milhões de reais, que é liderado pelo PT, que tem um presidente do PT. O que a gente vê é inversão de prioridade com as facções entrando na casa dos trabalhadores do Ceará e botando para fora, e não deixando entrar no bairro em determinados horários. Ou seja, um governo omisso, um governo covarde,
que não usa a sua força, não sei por qual razão, para coibir o crime, para coibir a violência. Eu não concordo que nós estamos nesse mar de positividade que o governador diz, só se ele vive em outro estado. O estado que eu vivo é um estado aterrorizado, que são os piores índices de violência do Brasil. Do Brasil. Então, e a gente vê um passaporte sanitário que ele traz da Europa, depois de viajar de primeira classe com o nosso dinheiro, ele traz um passaporte sanitário que é totalmente diferente do que se tem na Europa. Aqui ele impõe a vacina. Eu sou a favor de vacinas, mas não obrigatória. Quem não quer se vacinar, eu acho que pode apresentar para entrar num restaurante, num show, no futebol, um antígeno dizendo que não está, um teste de PCR ou antígeno dizendo que não está infectado. Isso aí é aceito na Europa, isso é aceito na França. Então, por que o Ceará é diferente? Então tem alguma coisa muito estranha, não existe diálogo com a sociedade, ele impõe através de decreto, isso era para estar conversado na Câmara, na Assembleia Legislativa, era para ter debate com a sociedade, que está indignada com essa postura do nosso governador. Agora, senador, você não acredita que, de alguma maneira, a vacina irá se impor, por mais que o Estado não a imponha? Pessoa que, para você entrar no estabelecimento na França, você pode ter um teste PCR negativo, mas para viajar até a França, você vai precisar se vacinar. Você não vai conseguir viajar somente com o PCR negativo. De alguma maneira, de um jeito ou de outro, a vacina não irá se impor sobre a população? Eu acho que a verdade, ela sempre se impõe, né? Mas não da forma como está sendo feita, sem debate com a sociedade, sem ouvir o outro lado. Nós tivemos uma audiência na Câmara Municipal de Fortaleza, 2 semanas atrás, que o YouTube retirou do ar, não sei porquê, mas estavam lá cientistas renomados, mostrando estatísticas, mostrando meta-análises, duplos cegos, sobre, por exemplo, vacinação em criança, né? Então, que base foi essa tomada pelos governos para fazer vacinação? Tem países que não aceitaram isso, né? Porque mostra que as crianças têm um índice muito pequeno, quase zero, de problema de morte. E os efeitos da vacina podem dar problemas maiores. É isso que eu quero saber. Eu consegui aprovar no Senado Federal uma sessão temática, ouvindo os dois lados, o contraditório, para que a gente possa saber exatamente o que fazer. E não ser uma coisa de cima para baixo. Isso gera estranheza. Tu sabe do poder das Big Pharma, o lobby poderoso dessas empresas. Cada dose que a gente recebe, eu já tomei 2, mas vão ser necessárias quantas? 44 durante quanto tempo? Cada dose tem uns bilhões de reais envolvidos e a gente precisa ter cautela, porque ainda são experimentais. Senador, ex-presidente Lula deve concorrer nas próximas eleições, já se posicionou assim. O senhor já se posicionou ao lado do ex-ministro Sérgio Moro. Porém, existe uma crítica muito grande em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, ainda na posição de juiz, de que suas decisões e sua forma de agir nesse processo em relação ao Lula é exatamente o que põe o Lula em condições de competir nessas eleições hoje. Um processo teoricamente mal conduzido, é que teria gerado essa possibilidade do Lula hoje estar aí apto a disputar as eleições novamente. Você acredita que em algum momento o ex-ministro Sérgio Moro errou nessa condução do processo do Lula? Absolutamente. O que a gente vê são 3 instâncias. A primeira, a segunda e a terceira, com pessoas diferentes, com juristas diferentes, confirmando que o juiz Sérgio Moro fez. Agora chega no Supremo Tribunal, que eu não tiro o anseio legítimo, a liberdade de expressão do povo brasileiro, de dizer que é uma vergonha nacional, de cancelar isso para dizer que a jurisdição estava errada, que não era para... 4 anos depois. Então, isso é no mínimo estranho. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal virou uma casa política, um grande partido político que está influenciando no dia a dia do povo brasileiro, libertando corruptos e destruindo a Operação Lava Jato. Então, eu acredito que o ministro Sérgio Moro é um idealista, é um homem de bem, com a folha de serviços prestados à nação brasileira e que está tendo muita coragem para sair do conforto que ele estava, ganhando muito bem nos Estados Unidos, com a grande empresa que o contratou, para vir
quem sabe, terminar o que ele começou e o que o povo brasileiro quer, que é eliminar a corrupção, acabar com a impunidade, porque infelizmente no Brasil ainda reina a impunidade. Eu acho que é o grande problema hoje, porque é onde falta médico nos hospitais, é onde falta remédio nos hospitais, é onde falta respiradores, o que a gente viu no consórcio Nordeste com o calote, que ficou conhecido como calote da maconha. E eu acho que tudo isso quem perde é a população quando vê a corrupção triunfar. Eu acho que o bem, a verdade e a justiça, elas vão prevalecer porque o povo brasileiro já aprendeu a votar. O senhor acredita numa articulação para desmontar a Lava Jato e, ao mesmo tempo, politizar a Polícia Federal? Dos 3 poderes da República. Eu estou convencido disso e não falo de hoje. Eu falo desde o começo do mandato, quando eu comecei a ver o Poder Executivo, por exemplo, pega o COAF, joga para o Ministério da Economia, joga para o Banco Central como um apêndice. A tentativa de interferência na Polícia Federal. Por isso que eu entrei com a PEC para que tenha mandato os delegados da Polícia Federal. Quando a gente vê o Legislativo, onde eu atuo, votando o abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade, que amarra juízes e promotores, que deixa eles com medo de agirem. Então, os 3 poderes da República, infelizmente, eles desmantelaram a Operação Lava Jato, como foi feita a Operação Mãos Limpas, lá na Itália. Então, eu acho que o Brasil precisa avançar e eu acredito que só o ministro Sérgio Moro reúne as características morais para conseguir fazer valer de novo a lei no nosso Brasil. Senador Girão, suas palavras finais aqui, uma mensagem para a população nesse período de fim de ano, o ano já se encaminha aí para o seu apagar das luzes. Qual a mensagem que o senhor deixa para a população do Ceará? Uma mensagem de otimismo, de esperança, que vocês tenham um Natal de muita luz, de muita paz, um ano novo de saúde e que a gente não desista da política. Por mais que a gente tenha tido decepções, mas que a gente possa, quem sabe, trazer novos políticos para o cenário, porque a natureza ela não dá saltos. A gente vai precisar mudar cada eleição no voto. Não é o caminho, não é outro, não é briga, não é ditadura. O caminho é através do voto para que a gente possa fazer uma nação mais justa, mais fraterna para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu não tenho dúvida que o Brasil ele vai ter um protagonismo mundial, né? Porque é uma nação que tem tudo, turismo, tem um povo trabalhador, um agronegócio que nenhuma parte do planeta tem. Então só falta gestão eficiente e ética na política. Nós vamos chegar com a dor, infelizmente, mas nós vamos chegar num momento totalmente diferente desse, com a consciência do brasileiro gostando de política. Senador Girão, muitíssimo obrigado pela sua participação. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. Fique sempre atualizado, acompanhe sempre o nosso portal, se inscreva para também ficar sempre atualizado sobre as principais informações do estado do Ceará. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.